Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para vocês. Feliz 2026. Boa noite. Noite. Que Deus esteja com cada um de vocês aí. Obrigado por vocês estarem aqui na reunião. Hoje é um dia especial, né? Um dia em que a gente para refletir, e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nós vamos iniciar com uma oração. Mais ou menos o mesmo protocolo, né? Oração, louvor, depois a mensagem, depois nós teremos a parte especial de fazer os nossos agradecimentos, né? Agradecer a Deus. Então, eu convido vocês para orar nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença com cada um de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos mantido a vida, nos tem nos sustentado. E também agradecemos o privilégio que temos de estar reunidos hoje para louvar o seu nome, Senhor, para te agradecer tanta bondade que o Senhor tem derramado sobre nós. Peço que o Senhor abençoe esta reunião, aceite, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Depois abençoe também o pastor Mário, que vai apresentar a mensagem. Esteja com cada um de nós, esteja abrindo nosso coração, nossa mente, para que a palavra encontre um terreno fértil em nosso coração. Pedimos a sua companhia, presença do Espírito Santo em cada lar, em nome de Jesus, amém. Convido você então para a gente cantar um hino muito especial, muito pertinente para hoje, que é o hino Como Agradecer. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a
cima é lindo, né? Eu gosto muito. Nesse momento, então, eu convido o pastor Mário Calegão, mais uma vez aqui com a gente no Upgrade. É uma alegria ter você aqui conosco, pastor, depois desse ano de 2025, bem tenso, né, pastor? Mas é uma alegria ter você aqui conosco, cada um que está aqui. E passo para você a palavra. Se você pudesse apresentar novamente, pastor, acredito que talvez tenha algumas pessoas aqui que não te acompanharam, né, na temporada que você esteve aqui com a gente. Se você puder fazer uma apresentação sua, agradeço. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá ok? Pastor, não estou te ouvindo. Alguém? Ninguém está me ouvindo? Mostra o microfone assim aberto, mas está sem som. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? O senhor quer É, tentar? Ah, e agora? Estão me ouvindo? estou te ouvindo. Ah, ok. Então, é algum clique ali que não deu certo. Então, primeiramente, Cláudia, muito obrigado pelo convite, né? A segunda vez que tenho a oportunidade e o privilégio de participar, do Upgrade. O ano passado, quando eu fui convidado, acho que foi no início do ano, não lembro exatamente a data. Eu penso que foi no mês de março, no mais tardar abril. é, e daquela última, né, daquela temporada que nós fizemos, muita coisa aconteceu na minha vida e eu quero, nessa oportunidade, já que é um culto de gratidão, eu quero falar um pouquinho sobre gratidão, mas também testemunhar, do quanto eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida, principalmente a partir daquela data, né? Depois que eu participei com vocês, daquela temporada. Meu nome, então, é Mário Calegão. Meu sobrenome é esse mesmo, não é um palavrão. Tem pessoas que às vezes acham que é um palavrão, mas não. Quando eu nasci, eu já me deram esse nome, já eu tenho ele desde quando eu nasci. Então, tranquilo. Alguns me chamam de Pastor Mário, outros de Pastor Calegão e eu atendo por todos esses nomes. Então, no ano passado, quando eu fiz, né, a temporada junto com vocês, eu estava em Minas Gerais, eu estava no norte de Minas, eu estava como ministerial e também mordomia na Mineira Norte. E ali fomos felizes por 4 anos naquela região. E por várias coisas que aconteceram no ano passado, no final do ano, eu pedi que fosse transferido, que eu pudesse ficar mais próximo da minha família, principalmente. Eu estou longe dos meus pais, minha mãe já faleceu nesse período, mas há 15 anos eu estou longe da família. Eu fui pastor no Acre, então dava dependendo do lugar, dava quase 5.000 quilômetros de distância. Depois fui pastor numa região amazônica, fui pastor em Rondônia e depois Minas Gerais e agora estou em São Paulo. Estou como pastor distrital em Capão Bonito, São Paulo. Quase, Cláudia, que eu fui próximo de vocês. Quando falaram que eu viria para São Paulo, a princípio disseram que eu ia para Ourinhos, né? Ficaria mais na região ali. Aí depois, antes que eu chegasse ou antes que eu saísse de Minas, eu já fui transferido. Então, em São Paulo, eu já cheguei sendo transferido. E aí, antes de eu me apresentar em Ourinhos, aí disseram que eu ia para Capão Bonito. E aí, já fui apresentado lá no distrito, mas ainda não tive o privilégio de pastorear ainda, porque logo em seguida eu saí de férias. Eu estou de férias ainda, estou em Santa Catarina, aqui é um sítio do meu sogro e da minha sogra, e eu estou aqui passando as férias com eles. E vamos orar para que a internet permaneça fiel, né? Firme aí, porque é um sítio, então é uma região rural. Mas, então, é uma alegria estar com vocês e poder participar desse culto de gratidão. Eu sei que todos vocês têm algo a agradecer, eu vou falar um pouquinho da minha história, mas não é importante só a minha história, mas
é quem atuou na minha história, e eu sei que você que entrou, estamos com 17 participantes agora, você que entrou nesta live, você que está participando deste culto, você também tem algo a agradecer. E você tem algo a agradecer referente à sua história. E é isso que nós iremos fazer neste culto de gratidão, né, nesse grupo tão relevante. Depois eu continuei acompanhando, Cláudia, vocês, né, e vendo como tem crescido esse movimento, este grupo e esse trabalho que vocês têm desenvolvido pela internet. Parabéns a todos vocês, tanto os que organizam, que eu sei que é um trabalho muito grande, gigantesco, e também daqueles que participam e usufruem, né, desta bênção. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração com vocês. Pode ser? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Temos nessa noite, Senhor, o coração agradecido, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. A palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta noite, ela é bem fácil de ser pronunciada, porque quando olhamos para o ano de 2025, quando olhamos para a nossa vida nos dias anteriores, é impossível não ver a tua mão guiando, livrando, cuidando e protegendo, Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos te agradecer por tudo o que tens feito, por tudo o que vai fazer também. Nós já te agradecemos porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nesta noite para externar a nossa gratidão. Nos abençoe, que o teu Santo Espírito, que ele esteja, Senhor, assim como esse sinal de internet que alcança as pessoas nos mais diversos lugares, que o teu Santo Espírito que não falha, que não oscila, o teu Santo Espírito que é onipotente, onisciente e onipresente, que ele esteja neste momento agindo, Senhor, na nossa vida, nos nossos ouvidos e também no nosso coração. Nos abençoe neste momento de reflexão. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Posso começar, Cláudia? Alguma instrução, alguma? Não, pode começar, pastor. Tudo em Podemos ordem. começar? Ok. Queridos, vocês vão entender daqui a pouco, mas eu preciso de vez em quando ir molhando a boca. Eu vou falar para vocês por quê. E eu tinha, até no início do ano passado, eu sempre dizia assim: o pastor, quando ele precisa beber água, é porque está na hora dele parar de falar, né? E aí agora, vamos dizer assim, eu queimei a língua, a boca, né? Porque eu preciso beber água desde o princípio, então já não sou mais aquele que posso falar, quando que o pastor, quando está precisando beber água, tem que parar de falar. O Salmo 116 e o verso 12, tem algumas Bíblias que ele está no verso 11, tá? Mas não tem problema nenhum, se estiver no verso 11 ou no verso 12 na tua Bíblia. Salmo 116 e o verso 12, dependendo da versão. É um texto um tanto que conhecido, e ele fala exatamente aquilo que nós queremos trabalhar e discutir nesta noite. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aqui o salmista Davi, ele diz assim: o que eu posso fazer para pagar ao Senhor por tudo o que ele tem feito na minha vida? Como posso pagar a Deus pelos benefícios que ele tem trazido para mim? Então, Davi, ele estava se sentindo tão agradecido, ele estava se sentindo assim, tão feliz pelo que Deus estava fazendo na sua vida, que ele pensou: o que posso fazer para pagar ao Senhor por esses benefícios? Claro que era uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica é aquela que não necessita necessariamente de resposta, mas sim levar a um pensamento. Mas pensando nós em relação a isso, o que nós podemos dar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Quanto será que custa uma batida de coração? Quanto será que custa uma ligação dos nossos cérebros, essa parte elétrica,
que tem no nosso corpo, quanto será que custaria um movimento, um pulsar, um movimento dos nossos pulmões, um minuto de ação dos rins, do fígado? Nós deveríamos pensar quanto que vale o privilégio de poder enxergar as coisas, as belezas. Quanto que custa um minuto disso? Queridos, se nós fôssemos analisar o custo das coisas mais básicas, que nós entendemos como básicas, né? Que é aquilo que a gente tem da nossa fisiologia mesmo, nós já não teríamos condições de pagar estas coisas. E aí, eu estou só falando do funcionamento do corpo humano. E quando vamos falar da natureza, do ar que respiramos, da água que bebemos, enfim, o que eu posso fazer para pagar ao Senhor? Neste caso, o salmista Davi, ele entende que ele não tem o que fazer para pagar a Deus pelos benefícios que Deus traz. Queridos, neste caso, o que Deus espera de nós, ele não cobra de nós um valor em relação a essas coisas, mas o que ele espera de nós é, no mínimo, a gratidão. Não é à toa que em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, quando foi escrito, Paulo relata ali, inspirado pelo Espírito Santo, diz: dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. O que Deus espera é que nós, no mínimo, tenhamos o coração grato por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. E você sabe o que é gratidão? Você já parou para pensar o que significa ser grato? Gratidão, ela é uma emoção e, ao mesmo tempo, ela é um sentimento, né? Ou um sentimento que gera emoção. E eu tenho vivenciado isso de forma muito intensa na minha vida. O que Deus fez por mim é um preço tão alto que eu já pensei como que eu poderia pagar, eu não tenho condições, então eu só sou grato. E quando eu expresso essa minha gratidão de forma muito voluntária, de forma muito fácil, as lágrimas, elas correm correm dos meus olhos, porque gratidão, além de um sentimento, ela é uma emoção. Porque você se emociona ao se lembrar que você não tinha condições de ter recebido ou de estar ali naquele momento, ou de ter recebido aquela bênção, enfim, o que pode ter acontecido. E aí, então, ela, além de um sentimento, ela é uma emoção que brota, e as lágrimas, elas correm de forma fácil, porque você reconhece que você não merecia aquilo, e você, se você tivesse que pagar, você não teria condições. Gratidão é um sentimento de dívida. Você fica com um sentimento de que você está devendo para Deus e pensa até em recompensar. Por isso que Davi, ele diz: o que posso fazer para pagar o que Deus tem feito por mim? Não tem como pagar. Então, só que quando você é grato, você fica parece com um sentimento de uma dívida, de que algo aconteceu que você gostaria de alguma forma pagar. O detalhe é que o que Deus faz por nós, nós não temos condições de pagar. E por isso nós devemos ser gratos, devemos ter um coração grato pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e principalmente também pelo que Ele fará. O contrário de gratidão chama-se ingratidão. E a ingratidão é algo que, entre nós, seres humanos, em coisas às vezes pequenas e detalhes, a ingratidão já nos machuca. A ingratidão, ela é algo terrível de ser vivido, né, de ser vivenciado. Então, quando você sofre uma ingratidão de uma outra pessoa, de uma pessoa querida, alguém que você fez algo por ela, e ela é ingrata, ela não reconhece, já dói. Eu fico imaginando o nosso comportamento para com Deus, em não reconhecermos o que Ele fez ou o que Ele está fazendo. Então, a ingratidão é algo que não deve fazer parte da vida do cristão. E é por isso que a Bíblia fala que devemos dar graças em toda e qualquer situação,
Porque esta é a vontade de Deus, nós devemos ser gratos em todas as situações. Cláudio, acho que hoje eu vou esclarecer talvez a primeira fala que nós tivemos. Primeira conversa, e eu sei que você guardou isso no coração. Quando eu fui convidado pela primeira vez, lá no mês de março, fevereiro, não lembro exatamente a data. Eu não conhecia o grupo, não conhecia o ministério, né, de vocês, a Upgrade. E aí eu perguntei para a Cláudia, falei, Cláudia, eu posso falar de Bíblia mesmo? Porque alguém me tinha falado, não, isso é um movimento de jovens e tal, tem que falar coisas assim que agradam os jovens. Eu falei, não, então eu não vou falar, porque eu não estou podendo falar nada para agradar pessoas. Eu preciso falar de Bíblia. E aí a Cláudia, quando me ligou, ou não sei se foi por mensagem ou ligação, você deve lembrar disso, Cláudia, porque foi forte. Eu falei, Cláudia, eu posso falar de Bíblia mesmo? No entanto que nós falamos sobre o Apocalipse naquela ocasião. Porque eu não tenho tempo a perder em ficar com conversinha fiada ou ficar querendo agradar pessoas. Eu acho que você deve ter se magoado, Cláudia. Então, mas eu também não, eu não te falei. Eu não te falei que naquele momento que a gente conversou, eu tinha sido diagnosticado com um câncer na língua que já tinha irradiado para a garganta. Eu não te falei isso. Só que no meu coração, eu falei, não, enquanto eu puder, um dia ou 2 dias antes de nós conversarmos, eu havia assinado um documento em Belo Horizonte, onde eu passei pelo cirurgião, aonde eu autorizava ele a fazer uma glossotomia, que é uma cirurgia na língua, parcial ou total. Então, há 2 dias antes, ou um dia, não lembro exatamente, eu tinha assinado um papel onde eu autorizava o cirurgião a arrancar até a minha língua, se fosse necessário. Então, eu teria mais alguns dias ou meses apenas para falar, correndo o risco de não falar nunca mais. Então, Cláudio, talvez hoje você está entendendo a minha fala daquele dia, quando eu disse, eu não posso perder tempo. Eu não podia perder tempo. E chegou o dia 10 de maio. 10 de maio, eu fui para Belo Horizonte, 5 horas da manhã. Eu dei entrada no hospital Mater Dei, é um hospital, uma referência em Belo Horizonte. Eu dei entrada juntamente com a minha esposa, me apresentei na recepção, e a enfermeira disse assim, olá, seu Mário, seja bem-vindo. Dei os documentos, aí ela disse para minha esposa, Cláudia, que a minha esposa também chama Cláudia, disse, Cláudia, você não poderá acompanhar o seu esposo. Você não vai poder acompanhá-lo, então você pode voltar para sua casa e aguardar que a gente entre em contato, porque a cirurgia deve demorar aí de 4 a 5 horas, e após a cirurgia ele vai direto para a UTI. Ele vai ficar 2 dias na UTI e só depois que você vai poder vê-lo. Então você pode voltar para sua casa. A enfermeira não sabia, mas a gente estava num hotel. E aí então eu abracei, me despedi da minha esposa, disse para ela aguardar no hotel, que eu iria fazer a cirurgia. E ali então eu me despedi, abracei, ela voltou, ela ficou ali, né? Na minha cabeça ela estaria voltando pro hotel e eu subi para a cirurgia. Quando eu já estava na mesa de cirurgia, antes da cirurgia, eu disse para o médico: Doutor, posso fazer uma oração com vocês? É, aí o médico, aí o médico disse: Sim, pode sim. A gente só vai terminar aqui os preparativos e aí quando terminar os preparativos você ora. E aí eu fiquei ali deitado. Era uma equipe grande, 3 médicos e mais toda a equipe de cirurgia. E aí chegou um momento em que ele se aproximou e disse: Mário, nós terminamos. Você quer orar? Aí eu levantei, sentei, pedi para que todos se aproximassem e ali eu orei. Ali eu orei. A minha oração foi a seguinte: que
quem faria a minha cirurgia seria Deus, que é o médico dos médicos, e que aquela equipe altamente qualificada, ela seria uma extensão do braço de Deus para que as coisas pudessem acontecer. Então ali eu orei. Terminada a oração, eles colocaram um negócio para eu respirar. Eu não sei que droga que tem naquilo lá, que umas 2, 3 respiradas eu apaguei. E aí assim que eu apaguei, acordei horas depois com alguém, seu Mário, e aí a hora que eu abri o olho, aí eles disseram, ele acordou. E aí pegaram assim no lençol, igual um saco de batata, e tuf, colocaram numa maca, e dali subiram comigo para a UTI. Chegando na UTI fizeram a mesma coisa, pegaram um lençol e tuf, me colocaram numa cama, me encheram de aparelho no nariz também, em tudo quanto é lugar, e eu estava imóvel ainda pelo efeito da anestesia. O médico havia dito nas consultas anteriores, ele passava o dedo aqui assim em mim, e ele dizia, olha, seu Mário, nós vamos precisar fazer um esvaziamento, tá? Dos seus linfonodos aqui. E ele passava o dedo assim, fazia um risquinho, né? E eu falei para minha esposa, eu falei, olha, meu amor, eu acho que eles vão fazer um furinho aqui do lado, porque o médico falou que vai ter que fazer um esvaziamento, né, dos linfonodos. E eu nem sabia o que era linfonodos e nem o esvaziamento, não entendia nada. Só que, para minha surpresa, eles fizeram uma cirurgia, acho que não vai dar para vocês verem a cicatriz, mas a cicatriz ela vem de trás da orelha, ela desce aqui, ó, um pouquinho aqui, tá vendo? Ela vem até aqui embaixo e sobe aqui no queixo. E eu não sabia que ia ser um corte desse tamanho. Quando ele passava o dedo e falava assim, né? Eu pensava que ia ser um furinho, né? E quando eu saí da cirurgia, eu saí com isso aqui tudo enfaixado aqui. Eu não conseguia nem mexer direito o pescoço e eu não sabia que tinha esse corte gigantesco aqui. E do mesmo tamanho, assim, na mesma medida que fizeram este corte aqui, fizeram por dentro também. Cortaram a minha boca, pegando daqui dessa parte do lábio, e veio por baixo, por dentro da boca, até lá atrás também. Fizeram um corte gigantesco na minha boca e na minha língua também. A minha língua, imagina que esse celular aqui fosse a minha língua, né? E aqui, então, eles tiraram uma lateral inteirinha da minha língua. Aqui no meio ainda deu uma afundadinha e tiraram isso. Eu corri o risco de não falar, nunca mais. E eu tinha autorizado ele a arrancar minha língua fora, se fosse o caso. Louvado seja o nome do Senhor, que foi arrancado um pedaço da minha língua, mas eu ainda estou falando e vocês estão compreendendo. O médico, ele havia dito que durante um período eu iria ficar falando assim, não falaria, e eu com uma semana eu já estava falando, Então, foram muitos milagres e ali eu vi que Deus, de fato, na cirurgia, ele esteve presente e fez um milagre poderoso na cirurgia. Essa cicatriz, mesmo que eu não saiba, ela vai ser uma lembrança que eu vou ficar para o resto da vida do milagre que Deus fez. Mas, quando eu fui para a UTI, eu fui colocado em um quarto. Na verdade, eram 2 quartos, um do ladinho do outro, dividido por uma parede, e o restante das paredes todas eram de vidro. Então, ficava uma enfermeira olhando para 2 pacientes, no meu quarto e o que estava no quarto ao lado. E aí, eu estava lá todo imóvel, ainda com o efeito da anestesia, e eu comecei a achar muito estranho. Primeiro, porque eu não entendia por que eu estava com isso aqui todo fechado, com esparadrapo e gás, que tudo fechado. Eu não entendia, porque ninguém me falou que eu estava com uma cirurgia monstruosa aqui no pescoço. Minha boca estava toda cheia de pontos, ponto embaixo, ponto na língua, mais esparadrapo e gaze também, tudo cheio minha boca, eu não conseguia muito mal respirar. E de repente eu comecei a sentir algo estranho, porque parecia que tinha um líquido saindo e ele chegava na minha garganta e eu não conseguia engolir
e acho que a garganta estava inchada, eu não sei, eu não conseguia engolir. E eu comecei a juntar aquele líquido e eu não tinha força para soprar para fora. E aí eu comecei a pensar que a enfermeira viria me atender e eu precisava gesticular, porque eu não conseguia falar ainda, né? A língua operada, tudo operado. E aquele líquido começou a me incomodar, mas de repente, no quarto ao lado, que ele estava lá, eu escutava o barulhinho da máquina que fazia pip, pip, pip. De repente fez assim, pip. Mas a UTI inteira parou e foi socorrer aquela pessoa que estava do lado, ali e ali. Fizeram muitos procedimentos, tentaram reanimá-lo, mas ele não sobreviveu, a pessoa que estava ali do lado. Só que enquanto estava tendo toda aquela luta, eu estava tendo a minha luta na minha cama e ninguém estava me conseguindo vir me atender, porque estavam todos focados lá. E de repente, piorou a situação, que parece que eu senti como se algo tivesse explodido na minha boca, ó, de líquido, e aquele líquido tomou de tal forma a minha boca e a minha garganta que eu não conseguia mais respirar. E eu comecei a respirar com muita dificuldade e eu estava vendo que eu estava percebendo que eu ia me afogar e me desesperando, porque conseguia vir me atender, eu não conseguia mexer para pegar nada, para puxar, apertar. E aí eu comecei a ficar numa situação tão séria, numa situação assim tão desesperadora de afogamento, que eu cheguei à conclusão: eu vou morrer agora. Eu vou morrer afogado porque eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais ficar sem respirar. E aí, não deveria ter sido a última atitude, mas acabou sendo, não, espero não ser julgado, mas foi nessa hora que eu resolvi, quando eu perdi as forças, quando eu já estava consciente de que eu morreria em seguida, afogado e sufocado, porque eu não conseguia mais respirar, minha boca cheia de gases e líquido, gase, né? Gase e líquido. Eu cheguei à conclusão de que eu morreria em segundos, e aí eu clamei a Deus. E eu clamei de forma consciente, mental: Senhor, me socorre. Eu vou morrer. Senhor, manda um anjo poderoso, senão eu vou morrer agora. Queridos, eu estava prestes a, a desfalecer, a desacordar, porque eu já não conseguia mais respirar, quando, de repente, em resposta à minha oração, quando eu pedi que ele mandasse um anjo, a minha esposa, ela entrou na UTI. Eu não sei nem direito como ela fez para entrar, porque ela não podia entrar. Só que ela falou que ela estava na recepção, ela não foi para o hotel, ela ficou lá. Ela falou: não, eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver notícias do Mário. E ela estava na recepção, o médico passou e ela perguntou para o médico falou: olha, a cirurgia foi tudo bem, faz o seguinte, entra por aqui, você vai passar em tal lugar que você vai conseguir ver ele lá na UTI. E ela fez isso, e quando ela entrou na UTI, que ela me viu com os olhos arregalados, eu não precisei falar nada, eu não precisei pedir, que eu nem tinha condições de falar. Ela, ela, ela foi assim em cima, ela enfiou o dedo na minha boca, arrancou aqueles gases e virou minha boca de lado, onde o líquido escorreu e eu consegui respirar. Eu, durante este período de recuperação, eu teria muitas histórias para contar para vocês de gratidão, que foram muitas intervenções divinas. Eu pedi que Deus mandasse um anjo poderoso. E eu fiquei esperando, talvez. Cada um tem o seu anjo, né? Na minha cabeça iria aparecer um cara alto, loiro, olhos azuis, com duas asas, cheio de pena, né? Também, vestido de branco. É o que eu fiquei pensando. Eu falei: Senhor, me manda um anjo poderoso, Senhor, eu vou morrer. Só um anjo que poderia me salvar. Mas Deus
usou a minha esposa como um anjo naquele momento para me salvar. Eu louvo a Deus nessa noite pela intervenção de Deus. Em vários momentos. Eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, eu cheguei em um outro momento que eu quase morri no final do tratamento. As pessoas que foram me visitar, elas saíam chorando. A minha esposa mesmo chegou a dizer que ela acreditava que eu não duraria mais uma semana. Eu definhei, eu fiquei assim numa situação assim quase que cadavérica mesmo, e Deus me salvou da morte. Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu pedi a Deus um milagre sobrenatural. Eu pedi que fosse um anjo. Claro que eu não estava em condições de exigir muita coisa. Eu precisava era ser salvo. Mas a gente sempre pensa que Deus vai agir de forma sobrenatural. Mas Deus, naquele momento, usou o natural. Eu reconheço que a minha esposa foi o anjo que Deus enviou, sim. Não tenho dúvida disso. Mas ele usou o natural. Queridos, quantos livramentos você teve em 2025 que Deus usou outras pessoas ou usou situações do natural para te salvar? 2026 é um ano de um grande desafio para todos nós. Nós temos uma mensagem a pregar, nós temos uma vida a viver e Deus espera que nós também sejamos anjos na vida das pessoas. Nós vivemos hoje uma igreja, Floresvaldo, que vive suplicando pelo sobrenatural. Quer milagres sobrenaturais, milagres do pirlim-pim-pim, milagres que aconteçam de forma sobrenatural que ninguém consiga explicar. Mas Deus, ele quer usar o óbvio, o natural. Deus quer usar a igreja. Nós temos uma igreja que pede cura, mas não quer melhorar a alimentação, não quer fazer exercício físico, quer só o sobrenatural. Nós queremos que Jesus volte, mas não estamos fazendo o natural, que seria nós pregarmos a mensagem às pessoas. Queridos, Deus quer agir, mas Ele quer usar as pessoas para que o Evangelho possa alcançar a outras pessoas. Deus quer que outras pessoas sejam salvas e elas reconheçam que você, Dani, você foi o anjo que Ele vai ter enviado para a pessoa. Eu aprendi que o nosso Deus, ele faz coisas maravilhosas, mas ele quer usar as pessoas, ele não quer fazer tudo sem explicação. Ele quer usar as pessoas e vai usar a cada um de nós. Eu tenho certeza que em 2025 ele fez milagres na sua vida. E eu estou doidinho para ouvir o seu testemunho também. Essa mensagem envolvia o meu testemunho. Eu sei que você também tem a sua história. Que Deus te abençoe no ano de 2026. Que você tenha uma experiência muito real com Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de milagres. Obrigado porque o Senhor é um Deus que socorre os teus filhos, que atende quando ele clama, o Senhor socorre. Obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, abençoe a cada um aqui neste grupo que entrou para te agradecer. Aceite, Senhor, essa nossa gratidão. As lágrimas que correm quando contamos, Senhor, é porque nós não temos como pagar pelas intervenções suas na nossa vida. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo. Que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Nos dê um ano de 2026 na Tua presença, que a sua presença seja real na nossa vida e que, além de ser abençoados por ti, nós possamos também abençoar outras pessoas. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, por compartilhar com a gente a sua história. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas eu adoraria ouvir todos os milagres que te aconteceram esse ano.
É muito bom ouvir os milagres, né? As histórias de como Deus age cuidando das pessoas. Bom, vamos fazer aqui um breve intervalo, não é um intervalo, né? Partir para outra parte, né? Vamos tirar uma foto. Se você puder abrir sua câmera. Em seguida, nós vamos cantar mais um louvor e aí nós vamos então fazer os agradecimentos. Então, se você puder abrir sua câmera, a foto vai ficar mais bonita. Se prepare aí, mesmo do jeito que você tá, mesmo que você não foi no salão fazer o cabelo, não fez a barba, abre a câmera aí para a foto ficar mais bonita. Muito bem, vou tirar a foto então, tá, pessoal? Tem mais gente abrindo. Bom, quem não abrir agora vai ter que aguardar a próxima temporada, hein? Então vamos lá, sorri, um, dois, três e mais uma para segurança, sorriam. Peraí, mais uma. Deixa eu tirar esse comentário. A última, pessoal, mais uma, um, dois, três e. Muito bem. Bom, então vamos agora louvar ao Senhor com mais um hino. Espero que você cante aí do outro lado da tela. Restaura meu ser, restaura
Tudo bem. Bom, então, nosso coração cheio de gratidão, chegou o momento de a gente agradecer a Deus de forma mais individual, aqueles que quiserem compartilhar aqui com a gente, ou no chat, ou, né, abrir o microfone e falar alguns motivos especiais, né, que Deus tem agido, como diz o pastor, os milagres, né, na vida particular aí de cada um. Eu não vou falar todos os meus agradecimentos ainda não, mas eu queria começar agradecendo, de uma forma especial pelo upgrade, né, todos os oradores que a gente teve agora em 2025. A gente começou janeiro com o Tássio Rocha, irmão da Thaís, depois foi o pastor Mário, que está aqui com a gente hoje, foi o primeiro que ficou gravado, viu, pastor? Foi o seu, foi em fevereiro. Depois a gente teve o pastor Roberto Martins, depois o pastor Richard Ogalha, depois o pastor Jocildo Crispim, depois a gente teve um especial no Dia dos Namorados, com a Tati Lopes e o pastor Anderson Lopes. Tivemos o pastor Glauberci Borges, pastor Wesley Alves, pastor Levino Santos, o Alan Zukovic, pastor Matheus Lessa, e a Débora Ogalha, em novembro, e por último a nossa edição especial, né, que teve vários oradores diferentes. Então, eu sou muito grata por cada pessoa que aceitou participar do Upgrade como orador, e também a gente tem agora também o Upgrade Pray, né, que a gente está convidando pessoas para participar também, os oradores. Que Deus abençoe cada uma dessas pessoas, né, em seus ministérios e continue abençoando o Upgrade também, que o objetivo do projeto seja alcançado, né, que é levar a mensagem, como diz o pastor, né, a Bíblia de verdade a muitas pessoas, né, que cada um de nós, em cada temporada, a gente aumente um pouquinho mais, né, o nosso conhecimento da palavra de Deus, esteja fortalecendo o nosso hábito de buscar a Deus em primeiro lugar. E eu agradeço muito a Deus porque eu vejo o quanto Deus tem dirigido, apesar de que às vezes a gente acha que é a gente que faz, né? A gente que contata um, contata o outro, mas eu vejo que é Deus dirigindo, né? Eu acredito que, assim como o pastor falou, né, que quando eu conversei com ele, 2 dias antes, ele tinha recebido a notícia, né, do câncer, e ele, né, falou assim que tinha pouco tempo, né? Então, eu não acho que foi por um acaso que o convite do Upgrade chegou até você, né? E ainda foi gravado, ou seja, mesmo que você ficasse sem falar, a sua voz ali estava gravada conosco. E tantas outras temporadas também, a de novembro estava tão difícil de achar alguém, foi ficando em cima da hora e tal, né? Não conseguia ninguém. E aí a Débora Ogalha aceitou e a mensagem dela foi tão maravilhosa e eu falei, Senhor, tinha que ser ela mesmo, não era os que eu estava tentando antes, sabe? Assim, e Deus vai dirigindo. E inclusive a temporada de dezembro, né? Que deu um pouco mais de trabalho, porque tinha que falar com várias pessoas diferentes. E como a gente falou naquele último dia, né? As mensagens não foram encomendadas, mas deu uma sequência lógica tão perfeita, né? E então, nesses detalhes, a gente vê que Deus está conduzindo além do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que está cuidando, mas Deus já está cuidando muito mais na frente do que nós. Então, esse é o meu agradecimento. Eu também agradeço a Josi, a Thaís, o pastor Claudomiro, a Dani, que esteve com a gente no comecinho, o Éder, que também sempre ajuda a gente. Enfim, é o pessoal que está um pouquinho mais de perto, né, me auxiliando aqui, fazendo dar certo. E eu agradeço muito todos vocês por isso. Agora eu vou parar de falar. Quem quiser falar, que pegue o microfone agora. Bom, tô vendo aqui no chat, tem algumas mensagens. Eu vou ler aqui, tá? Ó, vou começar de baixo para cima. O Emerson agradece pelo seu filho estar bem melhor no desenvolvimento intelectual, na comunicação e interação. Também por ter mudado de setor e chefia,
por estar chegando minhas férias e agradece pela família. Obrigada, Emerson. A Andréia, gratidão pelos livramentos e cuidados no ano de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. A Rosenilda, tenho tantas coisas para agradecer que reclamar seria até desaforo. Estou devendo um culto de gratidão a Deus. Isso. Muito bem. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? A- Eu gostaria de agradecer. Pode falar. É, meu nome é Carlos, eu acompanho um upgrade desde o ano passado, só que eu não consigo participar muito por questão, às vezes, ou estou na faculdade, ou é no horário que eu tenho que sair para o trabalho, mas às vezes que eu consigo, eu acompanho, é muito gratificante e edifica a minha vida, meu dia a dia. E eu queria agradecer em especial porque esse ano eu estou me formando na faculdade. Foram 4 anos de muita luta, muita batalha, e nesses 4 anos eu pude ver os cuidados de Deus e agradecer a Deus por isso, pela minha família, pelo meu pai, pela minha saúde e por tudo que Deus tem realizado na minha vida. Bem, ô Carlos, você é de que cidade? Eu estou morando em Hortolândia. Hortolândia, legal. Alguém mais? Pessoal, falem, porque vocês sabem que quando eu começo a falar é difícil parar. Pastor, não posso fazer teologia, senão eu vou aprender a falar muito mais. Não sei se eles me ouvem falando, será que ouve? Eu estou ouvindo. Quem que está falando aí? Dorothy, Quem? Dorothy, Ô, é Doroti, Dorothy. estou ouvindo, pode falar. Então, é a primeira vez que eu estou entrando, eu tive uma dificuldade para entrar, hoje eu consegui entrar. Então, eu queria também pedir oração. Eu estou para fazer uma cirurgia, um implante, mas o problema é a minha diabetes que não abaixa. E eu estou esperando, fiz os últimos exames agora, estou esperando agora a resposta do médico. E faz meses que eu tenho feito esses exames, né? E abaixa, daqui a pouco sobe de novo. E eu não tenho feito nada para que ela possa subir, para não ter ansiedade, né? Que eu sou muito ansiosa, a ansiedade, a diabetes sobe com a ansiedade. Então, eu queria pedir oração para que eu consiga, agora, por esses dias, fazer a cirurgia, para mim ficar livre logo. Eu não aguento mais ficar tomando tanto remédio, porque dobrou o remédio que eu estou tomando. Eu tomava que normal, era 2 comprimidos, agora eu estou tomando 6 comprimidos por dia, e tem me dado muito efeito colateral. Não estou me sentindo bem, sabe? É por isso que eu queria pedir oração. E pela família também, o Candinho que está aqui também. Ok, estaremos orando, Doroti. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a Deus também. Acho que alguns de vocês sabem, né? Eu perdi minha avó essa semana, na sexta-feira, mas mesmo em meio à situação assim de dor, eu, eu vejo motivos para eu agradecer a Deus. Então, assim, eu agradeço porque ela ficou pior, né? No momento de recesso. Então, eu tive condições de vir para cá, né? Coisa que eu não teria acontecido se fosse em período de trabalho, né? Eu agradeço porque eu tive condições de vir, passar esse tempo aqui. Agradeço pelos privilégios, assim, de detalhes, né? De ter podido ficar com ela no hospital, de ter cuidado dela aqui em casa, de dar comida, trocar fralda, ajudar a dar banho, esses detalhezinhos, assim, né? E, antes dela parar de conversar, né? Nos últimos dias ela já não estava conversando, nem olhando mais para gente. Então, assim, em alguns momentos antes disso, ela falou que me amava, ela mandou beijo, sabe? Assim, são esses detalhezinhos, assim, que eu sou muito grata a Deus por ter
recebido isso. E quando ela estava no último dia mesmo, né? Quando ela estava passando mal, assim, começando a piorar à tarde, a gente ligou para o SAMU. E aí, um momento antes do SAMU chegar, eu quis cantar mais uma vez com ela o hino que eu gosto muito, que é o hino Eu Achei. E tava eu, minha tia e uma sobrinha da minha avó, assim, em volta dela, né? E aí eu cantei, e aí, acabando a música, eu só falei assim, vamos orar? E aí eu fiz uma oração, e aí eu acabei a oração com o pessoal do SAMU entrando no quarto, assim, sabe? Para poder levar a minha avó para o hospital. Então, naquele momento, para mim, assim, ali foi a minha despedida, sabe? E eu não sabia, né, se eu ia ver minha avó de novo ou não, porque para mim ela estava bem ruim mesmo, sabe? A gente já estava num sentimento de despedida esses dias. E então eu fiquei muito feliz porque a minha despedida com ela envolveu um louvor a Deus e uma oração, sabe? Eu não sei o quanto ela poderia estar ouvindo aquele louvor e aquela oração, mas foi a última coisa que eu pude fazer com ela foi cantar e orar. E eu fiquei muito grata a Deus, porque eu creio que foi o Espírito Santo falando comigo para fazer e eu só fiz, né? Sem pensar muito. E então eu agradeço muito a Deus esses momentos assim que passei aqui com ela, cuidando e tudo mais. E eu agradeço porque assim, de uma forma bem poderosa, Deus tem trabalhado com o meu avô agora, né? Assim, o meu avô, minha mãe, meus tios. Então, mas principalmente meu avô, que eu vejo que ele está bem, né? Eu achava que ele ia estar pior e ele está bem, né? E eu agradeço por isso, porque são mais de 70 anos casados, né? Uma vida inteira junto com alguém e quando um cônjuge se vai, acho que a solidão é muito grande, né? Mas ele está melhor do que eu esperava. Então, eu agradeço muito a Deus, porque mesmo em meio à dor, eu consegui ver assim o cuidado dele, né? Dirigindo a situação. Alguém O mais pessoal, pode falar o daí? pessoal tá meio acanhado, então eu vou começar a falar. É, eu quero compartilhar com vocês um verso que me impactou muito no culto da virada que teve de 2024 para 2025, Salmo 73, o verso 25 e 26, que diz assim: Aqui na terra, o que eu mais desejo é a tua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração ficar doente, mas Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha eterna riqueza. Amém. Essa mensagem, ela foi assim muito impactante para mim, porque 2024 foi um ano bem difícil, foi um ano que eu enfrentei alguns desafios. Dani, você tem até meia-noite. A Rosenilda colocou. E 2024 foi um ano difícil e essa mensagem assim falou muito ao meu coração porque tudo que eu poderia mais ansiar era a presença de Deus na minha vida. E aí aconteceram algumas coisas. Fui convidada para ser professora na escola sabatina e foi uma experiência incrível porque eu consegui rever o meu compromisso de encontrar com Deus todos os dias, porque eu falhava muito, eu ainda falho, mas eu falhava muito mais. E através da escola sabatina, com esse compromisso com Deus, eu me aproximei de Deus e tive a oportunidade de me reaproximar, me reconectar com pessoas que, por alguma situação, nós nos desgastamos e aí nos afastamos, e através dessa comunhão com Deus, nós conseguimos nos reatar, alguns irmãos mesmos da igreja. E através da Escola Sabatina também, a minha amiga Thelma está aqui. Nós visitamos algumas famílias e foi muito bom essa experiência de visitar. São pessoas, famílias com crianças atípicas
e foi uma experiência incrível, de conhecimento, de saber como é a vivência, de estar perto, de atender, não somente falar assim, olha, irmão, estou orando por você. Não, é ir lá e estar perto, orar e travar as batalhas juntos. Também sou grata a Deus porque esse ano comecei uma nova graduação, assim, passei no vestibular, depois que a gente sai da escola, e aí já passou por uma graduação, você fala assim, nossa, vestibular de novo, eu tinha até esquecido como que isso era. Comecei a fazer ciência de dados, quem sabe eu consigo ajudar a Cláudia um pouquinho mais, né? Agora estou entrando na tecnologia, então agradeço a Deus por isso. Esse novo desafio, ele tem me ajudado. Vocês estão morando longe, mas tomem cuidado, porque uma hora eu posso aparecer por aí, comprei meu carro, renovei minha carta, pastor, ora por mim e por quem estiver na rua. Anda de armadura, que agora vai ter que ser um anjo de verdade para livrar o senhor, hein, pastor? Então Deus ele foi maravilhoso na igreja, consegui viver. Eu costumo preparar algumas mensagens e mandar mensagem para essas pessoas que eu percebo que está há algum tempo sem ir à igreja, e eu mando alguma mensagem e eu vi algumas pessoas voltando a frequentar a igreja, a se envolver nas coisas, e eu fico muito feliz por ter participado um pouquinho, né, dessa volta, né, desse acolhimento. E por último, eu quero testemunhar. Tenho uma amiga, ela mandou uma mensagem na hora que o pastor falou assim, Dani, de ser o anjo, né, que ajuda alguém. Quando o pastor falou isso, me veio à memória a seguinte situação. Tem mais ou menos uns 3 meses, uma amiga mandou uma mensagem chorando, desesperada, porque aconteceu uma situação na vida dela e se não fosse pelo filho, ela estava considerando a possibilidade de acabar com a dor dela, né? Acabar com a vida dela. Mas naquele momento eu estava no serviço, eu acho que eu até assustei o pessoal que estava tava perto de mim. Eu levantei, catei meu celular, fui para uma outra sala reservada, liguei para ela, conversei, acalmei ela, fiz oração e é isso. O que eu percebi de 2025 é que no me aproximar de Deus, eu consegui perceber quais são as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Eu estava mais disponível para servir. Então, é, eu agradeço a Deus porque esse verso de Salmo 43, verso 25 e 26, né? O que que eu mais quero nessa terra, nessa vida? É a presença de Deus. E eu fico feliz porque vivi em tive desafios, meu irmão terminou a faculdade dele e foi desafiador, né? Esse último ano. Ele travou. Alguém quer. Dani, você voltou? Você está sem microfone, amiga. Deu uma travada aqui, mas eu já terminei. Então, tá bom. Alguém mais, pessoal? Oi. Oi, Raquel, pode falar. Ah, achei que não ia dar certo. É, espero não chorar. É uma coisa muito simples. Eu já estou chorando antes da hora. Eu
perdi alguma coisa há 2 dias atrás. Eu não vou falar o que é para ninguém dar risada, mas eu fiquei muito desesperada. Isso, mania de velho, né? Já culpei todo mundo. Achei que era alguém que tinha feito por graça jogar esse negócio fora, que estava me fazendo muita falta. Já tinha orado a Deus muito, 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 não conseguia achar. Aí ontem à noite eu falei, conversei com Deus. Falei, eu sei que eu não sou santa igual a Ellen White, mas eu gostaria que o senhor fizesse alguma coisa parecida com o que o senhor fez com ela quando ela perdeu a redinha. Lembra da história? Que Ellen White perdeu a redinha e alguém tinha pego e ela teve a visão, viu tudo direitinho, né? Aí eu pedi para ele, me ajuda, não precisa dizer certinho onde que tá, mas me deu uma luz. E eu dormindo, eu coloquei a mão em cima do fogão e peguei esse negócio que tinha sumido. Aí eu falei, a hora que eu acordei, falei, nossa, mas não tem mais esse fogão nesse lugar. Eu desmontei todo o fogão. Mas eu falei, bom, se Deus me deu esse, né? Eu falei, eu vou procurar alguma coisa a ver com esse fogão. E fui para cima da mesa, onde estão as peças desse fogão. Só que antes de chegar nessa vasilha que tem as peças desse fogão desmontado, tinha uma caixinha pequenininha de compra. Aí eu falei, bom, eu vou pegar a comprinha dessa caixinha e vou colocar junto com a compra grande, que está em cima de uma cadeira em outro lugar. E comecei, falei, eu vou guardar tudo, né? E comecei a olhar e pegar e pôr para o outro lado. E acredita que esse negócio estava dentro dessa caixinha. Gente, eu fiquei assim, então, muito agradecida a Deus. Era uma coisa muito importante para mim. Então é isso daí. Eu queria agradecer a Deus por isso. Amém. Deus se importa com a gente até nos pequenos detalhes, não é? Nossa, mas foi muito bom. Eu não consigo lembrar sem chorar. Foi bom demais. Então, muito obrigado a Deus. Alguém mais? Boa noite, queridos. Boa noite, Thelma. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui nesse culto de gratidão. Eu passei por algo semelhante que você, Cláudia. Eu perdi meu pai há 2 anos atrás. E quando a gente, assim, o médico desenganou, o pastor já tinha ido lá ungir ele e tudo, que aí eu comecei a aceitar que ele realmente, né, que ele não, que Deus ia levar ele mesmo. E aí, a partir disso, quando eu comecei a trabalhar esse lado e tive uma aproximação maior com Deus, no dia que meu pai teve alta do hospital, eu fui para casa da minha irmã, que ele ia ficar na casa da minha irmã mais nova. E aí, bom, todos os dias que ele ficou no hospital, que quando descobriu que meu pai estava com câncer, ele já estava em fase terminal. Então, o médico tinha dado para ele 3 meses de vida. E meu pai viveu apenas 28 dias. E nesses 27 dias que ele ficou, na verdade, ele ficou 28 dias no hospital. No dia que ele teve alta, ele faleceu. E nesse dia, todos os dias que eu ia no hospital, eu orava com ele, conversava com ele, e ele estava consciente. Mas maior parte, como ele estava dopado de remédio, então tinha horas que não
não dava para trocar muitas ideias com ele, mas em algumas vezes eu conseguia orar, conversar com ele, e o último dia da vida dele, eu tive a mesma oportunidade que você. É, 2 horas antes dele falecer, ele teve alta e foi para casa da minha irmã, e lá eu peguei com a minha irmã assim, antes de ir embora, eu falei assim: Larissa, amanhã eu volto para te ajudar aqui com o pai. E só que antes eu quero sair daqui, fazer uma oração com vocês dois. E aí eu peguei na mão do meu pai, na mão dela e pude orar e fiz uma oração para Deus assim que ele fizesse o melhor na vida do meu pai, sabendo que o médico tinha dado 3 meses de vida, né? Não sabia que ele ia falecer naquele momento. Virei as costas, fui para casa. Não deu 2 horas desse momento, aí a minha irmã me liga falando que meu pai tinha partido. Eu fiquei bastante assim triste, mas quando eu cheguei lá e vi que realmente era verdade, meu coração ficou tranquilo e em paz, porque o que eu guardo na minha mente é aquele momento último que eu tive o privilégio de fazer uma prece para ele, sabe? E eu vi meu pai respondendo com a cabeça, ele balançava a cabeça. Então eu percebi que ele sabia, ele ouviu a minha oração, né? E fiz uma oração totalmente diferente de todas as das outras vezes quando eu ia no hospital e orava com ele. Aquele dia eu sei que foi Deus que colocou as palavras na minha boca, que não fui eu mesma. Então, assim, é maravilhoso. E não é fácil perder um ente querido, mas a gente, quando a gente sente a paz e sente que Deus fez o melhor, é muito bom. É muito bom porque por um bom tempo eu ainda carreguei aquele sentimento de falta dele, mas aí eu me alegrava de saber que no último momento eu tive essa oportunidade. E minhas outras, a não ser essa minha irmã que estava ali comigo no momento, as outras não tiveram essa oportunidade, né? Então é maravilhoso. Também quero agradecer, o ano de 2025 foi um ano muito custoso para mim, mas assim, de muitas vitórias também, de muitas oração respondida. A Dani é uma amiga que, assim, não tenho o que falar dela. Ela é uma bênção na nossa igreja, ela é uma menina, assim, muito maravilhosa. Então, muitas visitas nós pudemos estar juntas. Espero a parceria para esse ano de novo, Dani, porque você realmente é uma joia rara para nós. E a sua amizade, para mim, é sem palavras, né? Então, só agradecer a Deus também, porque eu tinha um sonho que era para o ano de 2025, para fechar o ano, era ir para São Silvestre. Eu tive a oportunidade é, em- ixi, há 5 anos atrás, eu pude ir. Só que assim, tinha sido a primeira, só que esse ano, o ano passado, aliás, era especial porque ia ser a centenária, ia comemorar 100 anos de São Silvestre. Então, para quem é corredor, é uma coisa assim fantástica, gente. Pelo menos uma vez, quem corre tem que ir para essa corrida, porque ela é única. E só que o que aconteceu comigo? Dia 11 de dezembro, eu treinando, eu tive uma queda e quebrei meu dedo da mão. E aí, pronto, a primeira pergunta que os outros me via com a tala na mão, eu falava: Thelma, e a sua São Silvestre? Eu falei: olha, tem 20 dias para acontecer ela. Deus pode todas as coisas e se for da vontade dele, eu estarei lá. E assim foi a vontade de Deus. Eu consegui com a mão enfaixada, tudo, com todos os cuidados que o médico pediu para eu ter, né? Ele falou: só não queira vencer a São Silvestre, mas você pode ir com passos de tartaruga, você vai. Então, assim, para mim foi maravilhoso que eu pude cruzar a linha de chegada, pude pegar minha tão merecida medalha, que era o que eu almejava. E Deus, ele bondosamente, ele ouviu mais um pedido meu, que era assim uma coisa para prazer meu. E mesmo assim, Deus ouviu a minha oração. Então, só agradecer a Deus por tantas e tantas bênçãos por aí e por ter vocês aqui desse grupo maravilhoso. Bênçãos, só bênçãos mesmo, gente. Obrigada, Thelma. Alguém mais quer falar, pessoal?
Eu quero então compartilhar com vocês que na escola sabatina esse ano eu compartilhei com a minha unidade, o ano passado, na verdade, o texto que eu falei que eu quero que esteja na minha lápide. Eu sei que a gente agradece pela vida, né? Mas foi um texto que apareceu também na lição da escola sabatina, de Josué 23:14, que fala assim: E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Então, nesse culto de gratidão, eu compartilho esse texto porque a gente destaca as, as bênçãos, as coisas boas que nos aconteceram, mas também durante o ano a gente sabe que nós passamos por algumas batalhas e algumas nós perdemos. Mas esse texto, eu já falei, eu falei assim para a mamãe, mamãe, na minha lápide eu quero esse texto. Ela olhou para mim, você vem falar para mim? Mas Deus enxugará dos olhos toda lágrima é uma promessa. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro é uma promessa. E aí esse verso, ele fala que Deus ele não falhou em nenhuma das promessas que ele fez, e ele não vai falhar na promessa que um dia ele vai voltar. E que ele também está conosco, enfrentando as batalhas. Eu fiz oração com os jovens no sábado, eu sou um pouco severino, ou macaco gordo, quebra galho. E aí, na sala dos jovens, quando fui fazer oração para iniciar o estudo da lição, orei com eles e o que eu compartilhei com eles na oração? Eu não sei como que vai ser 2026. Não faço ideia. Eu fiz alguns planos para 2026, mas eu sei como Deus cuidou de mim até 2025, até o dia de hoje, de 2026. E então, sabendo de como ele cuidou de mim até aqui, eu tenho certeza que ele continuará cuidando. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda não compartilhou alguma coisa, alguma bênção, mas saiba que Deus está cuidando de nós com muito carinho. Eu queria agradecer também uma coisa especial que aconteceu comigo e com a minha família. A gente precisou mudar de casa, né, em maio, junho, porque onde a gente estava morando, a gente tinha muito problema com os vizinhos em questão de música, né? O barulho deles incomodava muito a gente. E, e a gente vinha procurando casa já há alguns meses e não achava, não achava, não achava, até que Deus apresentou para nós essa casa que a gente está morando agora. E paralelo a isso, a gente tinha um desejo de ter um pequeno grupo na nossa casa. Só que a casa que eu morava, assim, era pequena mesmo, assim, a sala, né? Não caberia um pequeno grupo, né? E aí, quando a gente entrou nessa casa que a gente está morando, e a sala é enorme, e a primeira coisa que me veio na cabeça, nossa, o pequeno grupo vai ser aqui, sabe? Então, assim, eu sou grata porque Deus providenciou aquela casa, porque acho que Ele sabia os nossos desejos, né? E lá é um lugar muito silencioso, é uma bênção. E a gente tem um pequeno grupo, né? Desde agosto, a gente tem um pequeno grupo na nossa casa e está sendo uma bênção. A gente tem visitas, né? Meu vizinho está no pequeno grupo, então eu falo assim, Deus queria que a gente fosse morar ali mesmo, né? Então eu vejo a providência de Deus cuidando disso. E agora esse mês a gente vai fazer, espero que ainda faça, né, Pastor Claudomiro, um evangelismo lá na minha casa, né? Em vez de fazer na igreja, vai ser lá na minha varanda. Então, até peço que vocês orem por isso, para que a minha casa ali se torne um templo, né, por uma semana, e que seja uma bênção tudo isso.
E eu também agradeço porque esse ano eu tive a oportunidade pela primeira vez de fazer uma missão, né? Fui para Pernambuco sozinha, quer dizer, várias coisas inéditas, né? Eu viajar de avião foi inédito, eu viajar sozinha foi inédito, né? E fazer a missão também. Então foi uma experiência muito significativa para mim, muito marcante. Espero que seja assim a primeira de muitas outras. E quem ainda não teve a experiência, né, de fazer uma missão assim, eu super indico que vivencie isso. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Comentar aí alguma bênção, algo que aconteceu esse ano? Tá todo mundo quietinho. A Cláudia falou da casa, da sua casa, Cláudia. O carro que eu comprei é do meu irmão e serviu esses 2 últimos anos que ele estava terminando o curso de teologia e, e o meu sobrinho falava assim, não, tem que vender o outro carro, esse não. E aí a tia Dani comprou, agora o carro é da tia Dani e do Zion. Mas eu tenho orado porque agora eu quero que o meu carro ele seja missionário. Então, já vou participar da audição do coral. Coitado de quem estiver na audição, mas eu vou participar da audição, quero estar no coral, e aí vou passar na casa do povo, pegar o povo para levar para o coral, para levar de volta para casa, para o culto jovem também, para a escola sabatina. Estou no Ministério de Publicações, vou catar esse povo, enfiar eles dentro da biblioteca, que eles vão ter que ler livro também. Muitas vezes eu convidei alguns amigos para ir à igreja, e agora eu tenho carro. Vou falar para eles usarem armadura, capacete, e nós iremos para a igreja. Então, é muito bom quando a gente tem a casa. Em casa já teve pequeno grupo há um tempo atrás, e agora eu tenho o meu carro, e ele está a serviço de Deus. Então, também fico muito feliz por isso. Amém. Ah, cadê a Thelminha? Ela ainda está aí? Thelminha, a gente vai de carro fazer visita. Se prepara, amiga. Vai ser Vocês uma podem vir aventura. aqui para São Carlos. É mesmo, Pode Dani? deixar. Hora bastante para a gente chegar. Chega. Chega sim. A Thelminha sabe Ah, dirigir. Se eu dirigir até a casa dela, a gente segue para São Carlos. ah, que isso. E eu queria acrescentar só mais uma coisinha aqui que eu esqueci de falar, que a gente, logo que a Cláudia compartilhou a respeito do pastor Calegão, eu mandei no grupo das mulheres. Então, a gente tem um grupo, né, aqui em Araraquara, das mulheres missionárias, e esse pastor foi um grupo assim que se uniu muito em prol do Senhor. Então, todas as notícias que a Cláudia mandava, a gente agradecia a Deus, porque a gente foi vendo a mão de Deus em cada momento ali. E eu creio que muitas outras pessoas também oraram, mas teve um grupo especial aqui de Araraquara. E hoje eu fiz, aliás, ontem, a hora que eu compartilhei no grupo, fiz questão de falar, ó, é pelo pastor que nós oramos, então ele vai estar aí. Uma pena que boa parte delas não entraram, mas assim, estou feliz de ter escutado o seu testemunho aqui, pastor, foi muito edificante para mim e fico feliz pelo milagre que Deus realizou na tua vida. Ô, Thelminha, na próxima férias do pastor, aí ele vem pregar aqui em Araraquara. Ai, que maravilha, que bênção. Será um Mas vamos Vai privilégio. combinar. ser, sim, Será um privilégio ir até aí e contar as bênçãos. Eu tenho que, de fato, agradecer, estamos agradecendo a Deus, né? Eu tenho uma gratidão gigantesca, e essa gratidão, ela tem gerado até um pouco de ansiedade em mim, porque eu tenho uma dívida muito grande para com Deus e para com os irmãos, porque eu sei que o que aconteceu comigo foi
uma resposta às orações intercessórias de tanta gente clamando que Deus falou: "Ó, eu tenho que socorrer esse cara lá, porque é muita gente, né? Porque eu olho para mim, pessoas, igual o homem que estava do meu lado na UTI faleceu. Outras pessoas que fizeram quimioterapia comigo, no mesmo, na mesma época, no mesmo período que eu sentei ao lado, eu já soube que faleceram. Então, assim, eu fico me perguntando, por que, Senhor? Porque eu, né? Porque esse milagre, eu sei que é uma resposta a muitas pessoas. Tem várias pessoas aqui, que oraram nesse grupo, pessoas em Minas, no mundo inteiro. Eu recebi mensagens, e quando parece exagero falar o mundo inteiro, na conferência geral, houve um momento em que pararam lá numa reunião e oraram com pastores do mundo inteiro lá também por mim. Foi assim. Então eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas. Agradeço em meu nome, Thelma, a esse grupo, é, porque eu de fato sou um milagre de resposta às orações dos irmãos, né? É, até a fala Deus ainda, né, eu já falava muito bem, né? E aí ele ainda falou, ó, vou deixar você falando um pouquinho aí e tal, e se vira, né? Mas uma coisa que nós cantamos, e aí, Cláudia, quando Deus restaura, e foi o que ele fez comigo, ele me restaurou, eu descobri que quando ele restaura, ele não faz você igual você era. A restauração, ele faz diferente. Quando você é restaurado, como eu passei por uma restauração divina, eu não sou o mesmo Mário de antes. Além de eu ter um compromisso com Deus, além de eu ter uma dívida com Deus, ele ressignificou a minha vida em vários aspectos, em vários aspectos. Então, nós cantamos uma música, né, que fala sobre restaura e tudo isso. Então, quando nós pedimos por restauração, eu louvo a Deus porque ele não faz a gente o mesmo de novo, né? Ele faz uma versão melhorada, uma versão amplificada para a honra e glória do nome dele. Então, meu muito obrigado a todos deste grupo e dos outros grupos e demais igrejas que oraram. E se eu precisar passar igreja por igreja agradecendo, né? E vai ser um privilégio, um dia, se for possível, de fato, ir até Araraquara, viu? Pastor, em dezembro do ano de 2024, o pastor Isaac, que é o pastor do distrito de Araraquara, ele fez a semana para nós, e se eu não me engano, acho que foi a palavra Shalom, que tem a ver com restauração. E aí o pastor Isaac, ele falou daqueles vasos do Oriente Médio, que depois que eles quebra, aí eles restauram com um fio de ouro. Então você vê que ele foi restaurado e ele vale muito mais do que quando ele estava inteiro. E a aplicação que o pastor Isaac fez foi que quando nós somos restaurados, nós recebemos a digital de Deus. A cicatriz que o pastor tem é a marca do fio de ouro de Deus daquilo que um dia se quebrou. Alguém mais gostaria de comentar? Senão a gente já vai encerrando. Nosso culto de gratidão, a gente vai encerrar com uma oração. Mas se alguém quiser ainda falar, dá tempo ainda. Bom, então vamos encerrar então nosso culto. Deus tem sido muito misericordioso conosco, apesar dos nossos muitos defeitos, né? Deus ainda assim nos ama incondicionalmente e ainda assim quer nos usar, né? Mesmo sendo imperfeitos e pecadores, Deus ainda quer nos usar. Eu comecei a ler um livro esses dias. Meu desafio é ler um livro por mês esse ano. Vamos ver se eu consigo. Aí, a Dani, o pastor falou, né, sobre quando alguém representa um anjo, né, na vida de outro. A Dani falou sobre trabalho na igreja, né, os ministérios. E aí eu me lembrei de um trechinho que eu li que fala assim que o Senhor Jesus
é nossa eficiência em todas as coisas. Então, às vezes, a gente trabalha tentando ser eficiente, mas é Jesus quem é a eficiência em todas as coisas. Se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Então, assim, né, a gente faz a nossa parte, mas é próprio Jesus que se responsabiliza por fazer dar certo né? E aí tem um último texto. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, temos acesso tanto a recursos que nunca se esgotam, como também à graça que desconhece limites, né? Então, são duas chaves aqui, né? Os recursos de Deus que nunca se esgotam e a graça dele que não tem limite para fazer o que quiser, o que precisar, né? O que quiser, o que ele quiser e o que precisar. Então, a gente tem um Deus tão grande, e a gente é tão pequenininho perto dele, mas nosso valor é tão grande para ele, né, que ele deu a própria vida por nós. E então, quando a gente olha para trás, no ano de 2025, embora todo ano é ano de desafios, né, mas a cada dia a gente consegue ver as bênçãos e o cuidado, o sustento, a direção de Deus na nossa vida. Eu acho que só não enxerga isso quem está realmente com o coração fechado para Deus, né? Porque se a gente olhar com atenção, a gente vai ver muitas bênçãos de Deus, desde as bênçãos pequenininhas até as maiores, né? Mais notáveis, assim, os milagres grandes. Mas Deus está sempre cuidando de nós. E eu agradeço muito por isso. Agradeço porque vocês estiveram aqui hoje, né? Porque é muito bom ouvir as bênçãos espalhadas, né, nos outros também. Agradeço o pastor Mário, obrigada, pastor, por estar aqui com a gente a segunda vez. Espero que não seja a última, que venha muitas outras oportunidades de você estar aqui conosco. Quem sabe uma outra temporada, um outro dia especial para falar sobre a porta. Quem se lembra aí da porta, que ele ficou devendo falar da porta? Então, pastor, já fica aí o convite, hein? Uma próxima oportunidade, nem que seja só de um dia, a gente marca um dia. Quer falar, Dani? Deus falou assim: eu não vou tirar a voz dele, que ele tem que falar da porta. E é porta, como o paulista fala, porta. Agora ele não vai falar mais porta, vai falar porta. Então, tá bom, pessoal, vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Eu vou pedir, vamos fazer duas orações? O Will, você pode orar? Então, Will, ora pelos agradecimentos de uma forma geral. E a Dani, ora pelo pastor Mário, pode ser? Então, o Will começa e depois a Dani. Antes de orar, obrigado, viu, pastor? Deus te abençoe, tá? Já estava até com o olho fechado, né? Mas a gente fica assim, tem tanto agradecimento para fazer, né? A gente viu o seu testemunho, né? E a gente passou tão bem, né, o ano de 2025 em questão de saúde, que quando a gente vê esses testemunhos assim, a gente fica pensando, igual a Cláudia falou, sabe? A gente é muito ingrato, sabe? A gente tem que contar as bênçãos mesmo e ver que a gente não consegue contar, né? Não é que o pessoal tá acanhado, não, é porque eu me senti assim, sabe? Eu vi o testemunho do pastor e de saber, assim, igual o pastor falou, no momento crítico, né? Antes da sua esposa entrar na UTI, de entregar, assim, pro Senhor, né? De pensar, porque uma hora, né, pastor? Né? Uma hora, Deus a gente vai ter que partir, né? Alguma coisa vai acontecer com a gente, né? Enquanto Jesus voltar, infelizmente. E a gente tem que ter esse pensamento, né? Que seja livramento ou não, é misericórdia de Deus, né? Deus, igual você falou, Deus guarda uns, outros descansam, né? E Deus é misericordioso, né? Em qualquer circunstância, né? Deus guardou o Senhor, graças a Deus, né? O Senhor pôde compartilhar com a gente aqui seu testemunho, né? Louvado seja Deus pela sua vida.
sabe? A gente fica muito feliz, sabe? Por você. Eu fico imaginando que o senhor pensou na sua esposa, na família, né? No momento. E o senhor até se emocionou, e eu acredito que seja por conta disso mesmo, sabe? Mas que Deus continue te usando, viu, pastor? Te abençoando, tá? Que o senhor seja uma bênção, né? Deus continue te guiando aí, tá bom? Vamos orar então, tá? Senhor, nosso grande Deus, nosso eterno e bom Pai, Deus grandioso, Deus de misericórdia, Deus de amor, queremos agradecer a Ti pelo dom da vida, Senhor, pela nossa saúde, pelas lutas vencidas, pela Tua graça, Pai, por todos os agradecimentos que foram falados aqui, Pai, relatados aqui, aqueles que a gente acha pequeno, mas o que é pequeno para alguns é grande para outros, né? Pelos pequenos detalhes, como foi compartilhado com a irmã também, que precisava achar um objeto que é de valor a ela, Pai. E a gente vê que o Senhor cuida de cada detalhe, ó Pai, dos grandes, como a saúde do nosso pastor Mário, ó Pai, como do objeto, mas que é de grande valor também para uma pessoa, Pai. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Também tem os agradecimentos que estão no coração de cada um aqui, eu tenho certeza, Pai, nós temos certeza que todos nós temos motivo para te agradecer. Eu tenho, minha esposa tem, a Cláudia tem, o pastor, todos nós temos. E nós entregamos esses agradecimentos, ó Pai, em tuas mãos, em forma de louvor, ó Pai, em forma de gratidão pelo teu cuidado, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa vida, a nossa saúde, ó Pai. O Senhor tem sido a nossa luz. E nós só temos a agradecer a Ti, Pai. Já começamos um novo ano, os desafios às vezes são os mesmos, mas nós sabemos que o nosso Deus ele não muda, Pai, ele está sempre presente, sempre de braços abertos, sempre disposto a nos escutar, Pai, a nos receber novamente, dependente da nossa situação. E a tua palavra também, Pai, tem se renovado na nossa vida, a cada vez que a gente para estudar, para ler aquilo que é inspirado por ti, ó Pai, e nós louvamos o teu nome, ó Pai. Receba esses agradecimentos, ó Senhor, em forma de louvor, em cheiro suave, que possa chegar a teu trono, ó Pai, que seja para exaltação e engrandecimento do teu nome, ó Pai. Te agradecemos por tudo, não que nós temos mérito, ó Pai, de forma alguma, mas nos méritos daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Senhor Deus, ainda em Sua presença, pedimos que Seu Espírito Santo ainda esteja conosco, porque nesse momento em especial, antes de pedir pela vida do pastor Mário, pelo seu ministério, por sua família, peço também perdão pelos meus pecados, para que eu possa estar diante da tua presença e interceder pelo pastor Mário. Nós também entrego a vida de cada pessoa que está participando dessa oração, dessa família, mas em especial, o pastor Mário, ele tem dedicado a vida dele para a tua obra. Ele tem dedicado tempo, recursos, habilidades para te servir. Hoje, como eu tenho um irmão que também está na obra, eu entendo um pouco mais dos desafios que é se colocar na linha de frente da batalha, nessa guerra espiritual que nós vivemos, em que Satanás, ele mira em nós um alvo enorme e ainda chama ali todos os seus companheiros e fala assim, olha, vamos acertar essa pessoa. E o pastor Mário, ele, assim como nós, tem seus desafios, tem suas batalhas para enfrentar, e que ele sempre sinta a tua presença na vida dele. Que de modo algum a voz de Satanás falando que ele está sozinho seja mais alta, mais forte do que a voz do Espírito Santo acalmando ele e falando, eu estou aqui ao seu lado. Entrego a vida dele em tuas mãos para que ele continue sendo um transmissor de bênçãos, um proclamador da tua palavra,
que através dele muito mais pessoas possam encontrar a verdadeira razão de viver. Que através dele, as mãos dele, as palavras deles, seja de bênção por onde ele passar. Que as pessoas elas olhem e falem assim, ali vai um homem de Deus. Não porque tenha algum mérito no pastor, mas porque elas verão o Senhor de forma nítida, resplandecente. Assim como Moisés desceu do monte e ele brilhava, seu rosto brilhava, que o pastor Mário Calegão, por onde ele passar, as pessoas vejam assim o rosto dele brilhando da presença, cheio da glória do Espírito Santo. Nós continuaremos orando por ele, para que os teus anjos acampem ao redor dele, da família dele, Amém. guardando, livrando a vida dele de todo o mal. Amém. Peço também, Senhor, assim como estudamos essa semana na lição da Escola Sabatina e no estudo de ontem, estudamos um texto tão lindo de Paulo intercedendo pelas pessoas da igreja e eu quero dessa mesma forma interceder pelo pastor Mário, que o amor que ele sente pelo Senhor seja transmitido em ações, que ele possa viver, ser um anjo na vida das pessoas, assim como o Senhor mandou a esposa dele para socorrê-lo no momento de angústia, de aflição, que ele também seja esse anjo que traz a salvação, a mensagem da salvação, uma ação que salva ali a vida de alguém. Que o Senhor esteja com ele de forma que ele tenha paz, mesmo que ele precise travar batalhas intensas, seja em qualquer circunstância da vida, mas que ele tenha a paz que excede todo entendimento, que ele possa transmitir essa presença maravilhosa de viver na sua presença, que ele transmita para as pessoas que estiverem ao redor dele. Que a boca dele fale, proclame o testemunho do milagre que o Senhor trouxe na vida dele. Que ele possa falar e testemunhar ainda mais por todos os lugares que ele for. Assim como a gente sabe que existe os, os crossfiteiros, quando a gente fala assim, nossa, hoje está quente, aí eles falam, então, porque no box de crossfit, que o pastor Mário seja essa pessoa, na hora que a pessoa fala assim, nossa, hoje está quente. Então, porque Deus, e ele use todas as oportunidades para falar de ti, porque o Senhor deu essa segunda chance para ele, porque o Senhor tem missões para que ele possa cumprir. Que a sua mão esteja estendida sobre a vida dele, que tudo que ele venha fazer seja como um aroma agradável a ti, que o seu Espírito Santo seja derramado em porção dobrada na vida dele, assim como as bênçãos também. Esteja conosco no restante dessa noite e essa semana, no ano de 2026, que possamos viver a tua presença de forma intensa, que possamos escolher servir ao Senhor todos os dias. E assim como eu já falei, estaremos orando pelo pastor Mário, pelo ministério dele, pela família dele, que por onde ele passar, as pessoas elas sintam a tua presença, que elas sejam abençoadas e que elas também sejam restauradas. E através do pastor Mário que a cura e que o milagre também aconteça na vida dessas pessoas. Esteja conosco, esteja com o pastor Mário. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Isso. É isso, pessoal. Um bom ano para vocês. Pastor, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E obrigada, pessoal, pela companhia. A gente se vê a temporada de janeiro, ainda não sei qual semana vai ser, mas Deus está provendo, já tenho confiança nisso.
Em breve a gente divulga. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado, Dani, pela oração. Deus abençoe. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Obrigada, pastor.